Shabbat Shalom, meus queridos, estamos ao vivo com você, transmitindo mais um estudo das Escrituras, muitas coisas que o sistema oculta dos seus membros, dos seus seguidores, nós queremos trazer à luz. Esse é um dos assuntos que é frequentemente ignorado e escondido de nós, o conhecimento proibido que os anjos caídos trouxeram à Terra. Nós vamos abordar dentro das Escrituras e nós vamos aprender alguns mistérios envolvendo até os dias de hoje, como certos poderes do sistema se valem desse conhecimento proibido e também do poder de anjos caídos. Pasme você, esse mundo espiritual é real, ele existe. Mas vamos começar primeiro com uma oração a tefilá ao Criador para que ele nos abençoe. Yahweh Todo-Poderoso, te damos graças pelo Shabat e pela tua verdade eterna revelada nas Escrituras. Pedimos a tua bênção, a tua proteção e a tua guia sobre cada pessoa que está buscando a tua presença mais de ti nesta manhã. Em nome de Yahushua HaMashiach, nosso Salvador, pedimos essas bênçãos com perdão dos nossos pecados. Assim seja. Bom, queridos, antes de mais nada eu quero indicar para vocês a leitura do livro de Enoque. Esse é um livro revelador que traz muitas dessas informações. Mas eu vou começar com o texto 4, falando sobre este evento que aconteceu antes do dilúvio universal ter destruído a terra. Em Gênesis 6, 1 a 4 diz: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Yarro, os Bnei Yarro, né? Os filhos do Eterno, não são homens aqui, são anjos, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Muitos podem até dizer que isso aqui são os filhos de Adão, não são. Há uma distinção no termo hebraico para anjos e para homens. Os homens são os Bnei Adam, os filhos dos homens. E aqui, no caso, no hebraico, é os Bnei Elohim, os filhos de Deus, queira você traduzir. Então disse Yarro: Não condenará meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. E aqui nós temos o início de tudo. Eles tomaram filhas. Eles viram que as filhas dos homens eram formosas. E no verso 4 diz: Havia naqueles dias gigantes, ou Néfilins, os caídos na terra. E também depois, quando os filhos de Yarro entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houveram na antiguidade, os homens de fama. Então, tudo começa aqui, queridos. Tradicionalmente, os Bnei Elohim, os filhos de Deus, desceram à terra no Monte Hermon. Significativamente, este era um lugar sagrado para ambos, cananeus e hebreus, que invadiram suas terras. Em outras ocasiões, os santuários para os deuses como Baal, Zeus, Hélios, Pan e a deusa Astarte foram construídas em suas encostas. Estes anjos caídos também eram conhecidos como sentinelas ou vigilantes. Na mitologia judaica, os Grigori eram originalmente uma ordem superior de anjos que habitavam nas alturas com o Criador e se pareciam com seres humanos em sua aparência. O título de vigilante simplesmente significa aquele que vê, aqueles que assistem, aqueles que estão acordados ou aqueles que não dormem. Esses títulos refletem a única relação entre os vigilantes e a raça humana desde tempos antigos. Na tradição luciferiana esotérica, era uma ordem de elite especial de seres angélicos criados pelo Criador para serem pastores terrenos dos primeiros seres humanos. Era sua tarefa observar e vigiar a espécie humana emergente e informar sobre os seus progressos. No entanto, eles foram confinados pela primeira diretriz divina para não interferir na evolução humana. Infelizmente, eles decidiram
ordens e tornaram-se professores para a raça humana, com repercussões nefastas para si e para a humanidade. A maioria das informações que temos sobre os sentinelas e suas atividades vem do apócrifo livro de Enoque. Na Bíblia, o profeta Enoque, ou Hanok, que no hebraico é o instrutor, é uma figura misteriosa, mas em Gênesis 4, 16 a 23, é mencionado, e mais adiante como o filho de Jared, em Gênesis 5, 18 a 19. No apócrifo livro de Jubileu, que é outro livro que eu recomendo que você leia, supostamente, ou ditado por um anjo do Eterno, a Moisés no Monte Sinai, quando ele também recebeu os 10 mandamentos, diz que Enoque foi o primeiro entre os homens que nasceram na terra, que aprenderam escrita, conhecimento e sabedoria. Ela diz que Enoque escreveu os sinais do céu, os signos do zodíaco, de acordo com seus meses em um livro. E isso foi para os seres humanos saberem as estações do ano em relação ao fim dos meses e suas respectivas influências estelares e planetárias. Para saber mais sobre o calendário de Enoque, assista nossos vídeos aqui sobre o calendário do Criador, o calendário de Enoque, e mais informações sobre o movimento do Sol, da Lua e das estrelas nesse livro. A indicação é que Enoque recebeu essa informação de fontes angelicais extraterrestres, ou seja, os sentinelas. Portanto, era um exemplar cultural. Então, o livro de Enoque, ele cita que 200 dos anjos caídos desceram do reino celestial para o cume do Monte Hermon. Eles estavam tão apaixonados pela beleza das mulheres humanas que, usando seus novos corpos materiais, tiveram relações com elas. E isso incorreu na ira do Criador, e de acordo com as Escrituras, a consequência desta miscigenação entre esses mortais e os anjos caídos levou à criação de uma raça meio humana, meio angelical, conforme está em Gênesis 6, verso 4. Estas crianças foram chamadas de Nephilim e eram uma raça de gigantes que outrora habitavam no mundo antigo. Os anjos caídos ensinaram suas esposas e filhos uma variedade de novas competências tecnológicas, conhecimento de magia e sabedoria oculta. Isto sugere que as habilidades psíquicas e poderes mágicos eram originalmente uma antiga herança do reino angélico dado aos primeiros seres humanos. Na tradição luciferiana, isso é conhecido em termos espirituais e metafóricos como sangue de bruxa, sangue élfico, ou fada de sangue. O sangue de fada, né, melhor dizendo, que é possuída por bruxos e bruxas. Então, daí você vê como esse conhecimento proibido é tão ofensivo ao Criador e como é algo que não deve ser explorado pelos seres humanos. Infelizmente, hoje, esses ocultistas, satanistas, eles têm esse conhecimento proibido e o utilizam, e de forma terrível. Inclusive, líderes do sistema religioso detêm esse tipo de conhecimento. Nós sabemos que a maioria dos líderes das denominações são maçons. Eles têm acesso a esse tipo de conhecimento esotérico, digamos assim, bruxaria, né? No livro de Enoque diz que o líder dos anjos caídos foi chamado Azazel. E aqui começa a nossa investigação para entender melhor essa questão dessas entidades que influenciaram a humanidade. Ok? Então vamos começar aí com o primeiro. Esse é frequentemente identificado com Lúcifer, ou portador de luz, ou Lumiel, a luz de Deus. Ele ensinou os homens a forjar espadas, escudos e couraças, ou armadura, fazer armadura corporal. Azazel também lhes ensinou metalurgia, como extrair da terra e utilizar metais diferentes. Lógico que isso não era o propósito do Criador, porque os homens vivessem em guerras, né? Ele ensinou a fazer todo artefato de guerra, e até hoje, né?
essas indústrias de armamento pertencem aos Illuminates. Por quê? O desejo do arqui-inimigo é ver guerra, ver derramamento de sangue. Portanto, esse era um conhecimento proibido. O Criador não queria que isso viesse parar na terra. Para as mulheres, ele ensinou a arte de fazer pulseiras, enfeites, anéis e colares de pedras e metais preciosos. Ele também mostrou-lhes como embelezar suas pálpebras com o uso de truques de cosméticos para atrair e seduzir o sexo oposto. A partir dessas práticas, Enoque disse que veio muito ateísmo e os homens e mulheres se prostituíram, foram desviados e se tornaram corruptos em seus caminhos. Então vamos lá. Se a prática dessa vaidade, né, de pinturas, cosméticos e etc., fosse uma coisa do Criador, uso de joias, ostentação, se isso fosse coisa do Criador, por que então que o Criador proibiu esse conhecimento à humanidade? Esse é um questionamento que eu levanto aqui. Até porque no sistema religioso ninguém vai pregar isso, ou até aqui no YouTube. Não tem coragem de levantar esses questionamentos, mas eu tenho. Então, se esse conhecimento de cosméticos, de vaidade, fosse uma coisa boa, por que o Criador proibiu? E por que foram os anjos caídos que passaram esse conhecimento para a humanidade? É algo a se questionar, querido. Tá bom? Só pense um pouco a respeito. Essa foi a base para a igreja condenar os anjos caídos por ensinar as mulheres a fazerem colares de peças de ouro e pulseiras para os seus braços. Como Paulo diz que as mulheres devem cobrir a cabeça, né? Em Coríntios 11, versos 5 e 6, isso aconteceu porque os anjos caídos deveriam ser atraídos para as fêmeas humanas com cabelo longo e esvoaçante. O costume de as mulheres cobrirem os cabelos nas congregações ainda é encontrado, tanto no catolicismo romano como no Islã. Então, e no judaísmo, né? É uma forma de talvez prevenir, né? O anjo caído, Shamiasa, né, que é também conhecido como é dito por Enoque ter ensinado aos seres humanos o uso de estacas de raiz e da arte mágica de encantamento. O anjo caído, Armarus, ensinou a resolver, a usar encantos. Baraquial ensinou astrologia. Cocabiel, o conhecimento das constelações, astronomia. E Razaquiel, o conhecimento das nuvens e do céu, tempo e adivinhação. E Chanciel, os sinais do sol, os mistérios solares. Sariel, os cursos da lua, os ciclos lunares usados em horticultura e agricultura e os mistérios lunares esotéricos. Penemuel instruiu o homem na arte da escrita e da leitura. E Cashderjan ensinou o diagnóstico e cura de doenças e da ciência da medicina. Então, não é que todos esses conhecimentos sejam ruins, não. Mas, frequentemente, até coisas boas são mais utilizadas para o mal do que para o bem, meus queridos. E é essa cultura que os anjos caídos passaram para a humanidade. Esse conhecimento, tanto tecnológico, quanto um conhecimento científico e etc., astronômico, ele é frequentemente pervertido e usado para o mal. Tanto é que nós já tivemos 2 guerras mundiais por conta dessa corrupção dos anjos caídos. Já tivemos aí a invenção de vírus, doenças, tudo fabricado com conhecimento de anjos caídos. Sem falar em outras áreas, né, do saber que foram inspiradas por anjos caídos. Lógico que do Criador emana toda a ciência, todo o saber. Só que esses anjos se perverteram, assim como o arqui-adversário Lúcifer, seu conhecimento para o mal. Pois muito bem, vamos meditar aqui em outras coisas que aconteceram durante esse período pré-diluviano. É óbvio
a partir dessas descrições das habilidades de ensino dos sentinelas, que eram exemplares culturais e portadores da civilização para a raça humana primitiva. Por isso é estranho que frequentemente as pessoas queiram ignorar essa realidade. Bom, no original, no estado exaltado original e real da natureza dos filhos de Deus, os anjos, pode ser encontrado escondido nos antigos anais da sabedoria angelical. Por exemplo, Cocabiel é descrito como um grande príncipe angelical que governa as estrelas. Araquiel é um dos anjos caídos que guia as almas dos mortos para o julgamento no submundo. E essa é uma questão muito intrigante. Que o que realmente existe no submundo, né, no mundo inferior? Nós não temos todas as respostas. O que nós sabemos é que o livro de Enoque realmente cita que há um submundo. A Bíblia também dá esse entender, embora teólogos e religiosos frequentemente desvirtuem esse significado, né? Digam que é alegórico, que não sei o quê, mas a Bíblia dá a entender que existe realmente. E o que acontece após a morte, só o Criador tem todas as respostas. Mas nós sabemos que a alma permanece inconsciente, não tem acesso ao mundo dos vivos. Isso aí é claro no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Porém, existe um outro lado que nós não conhecemos, é onde permanecem até o dia do juízo. Aí é uma coisa intrigante demais para se estudar. E o livro de acontece no Sheol, né? Sheol, e o que acontece no Gan Eden, no paraíso, né? Muito bem. Shanziel, possivelmente é o original Deus Sol babilônico, chamado também de Príncipe do Paraíso, porque ele foi um dos anjos que guardou os portões do Éden após Adão e Eva serem expulsos. E nessa função ele levou Moisés para ver o jardim celestial e também os tesouros do rei Davi e seu filho Salomão, o sábio. Esta referência pode ser a tesouros espirituais, em vez de ouro físico e joias. No judaico Zohar, ele é apontado como ajudante de campo-chefe do poderoso arcanjo Uriel e prestou sua ajuda para a batalha. Então, Shanziel, né? Shanziel é um anjo que é mencionado no livro de Enoque e que teria também se corrompido. Porque o livro de Enoque cita que foram 200 anjos, né, que se corromperam. Então, a Bíblia também cita que eles foram aprisionados no Sheol, né, ou no abismo, até o dia do juízo final chegar. Sariel era um anjo associado à fertilidade da Terra e do Equinavera, no hemisfério norte, em março. Ele governou o signo de Áries e foi invocado para a proteção contra o poder maléfico do mal-olhado. E esses anjos são frequentemente adorados em várias culturas, com nomes diferentes, mas é a mesma entidade. E o paganismo, ele assimilou a adoração desses, digamos assim, deuses com D minúsculo, para honrar esses demônios. E isso é muito sério. Porque exatamente foi por esse motivo diluviano foi destruído. Eles estavam adorando esses demônios. Os filhos desses demônios estavam destruindo a terra e oprimindo a raça humana. Como veremos a seguir, eles inclusive se alimentavam de carne humana. Ok? Então vamos lá. Azazel, ou Lúcifer, o líder dos vigilantes, como mencionado anteriormente, foi identificado como Lúcifer, ou Lumiel. No Alcorão, é dito que esse Lúcifer, ou Lumiel, se rebelou contra o Criador porque ele foi dito para se curvar e adorar os nascidos do barro, o argila, o homem da terra, Adão, e recusou. Ele foi forçado a lutar uma batalha no céu com o arcanjo Micael, ou Miguel,
e seu exército. Como resultado, Lumiel e seus anjos rebeldes foram expulsos do céu e caíram na terra. Aqui Lumiel tornou-se o senhor do mundo, e na mitologia cristã ele é identificado como Hassatan, o adversário. E é possível que esse Lumiel pode ter se originado na terra de Canaã como Shahar. É o deus da estrela da manhã, Vênus. Você sabe quem é? Você sabe como é que é chamada aquela estrelinha que tem na marca do Islã, meus queridos? É a estrela de Vênus. Sim, é Hassatan. E agora eu vou soltar uma bomba aqui. Aquela estrela usada no judaísmo, aquele hexagrama lá, é na verdade Vênus, Hassatan. Por isso que é um símbolo tão abominável e não é citado nas escrituras como símbolo do povo do Eterno, o povo hebreu. Não é. O único símbolo que o Eterno dá para o povo de Israel é a menorá, aquele candelabro de 7 braços. Não 8, não 10, são 7 braços. E aí está as origens ocultas da estrela de Vênus, que é Hassatan, chamado também no latim de Lúcifer, ou portador de luz, né? Aí está. Ele também foi simbolizado pelo planeta Vênus como a estrela da noite. Esses gêmeos claro e escuro divinos representam emerge da escuridão da noite ao amanhecer, descendo ele ao anoitecer. Eram os filhos da deusa Asherá, e há evidências arqueológicas do Oriente Médio que os hebreus adotaram seu culto quando se rebelaram contra o Criador. E o Antigo Testamento tem várias referências ao culto contínuo de Asherá, como a rainha do céu, pelos hebreus supostamente monoteísta. Isto ocorreu em santuários, em bosques sagrados, em morros ou montes, onde fizeram oferendas de bolos e incenso à deusa. Na mitologia cananeia, Shahar, como o senhor da estrela da manhã, foi lançado do céu por desafiar o Criador. Foi lançado na forma de um raio. Dessa forma, ele fertilizou a terra com a sua força, né? Então aí está. Esse Azazel, que é Hassatan, na verdade, ele é representado como um feiticeiro ou mágico do fogo, um mago do fogo, né? Também tem sido comparado com o bíblico Tubal-Caim e um descendente meio humano, do meio humano, meio angelical, primeiro assassino, Caim. O nome real Azazel foi por diversas vezes traduzido como Deus da vitória, ou a força de Deus, o forte Deus e até mesmo Deus bode. Por isso que a maçonaria o tem como o bode, né? E a estrela, né? A estrela e o bode, a estrela invertida e o bode no satanismo também são a mesma entidade, é Azazel, ou Lumiel, ou Hassatan, né? Ou como tem alguns livros apócrifos que indicam que o nome dele é Gadrel, né? Gadrel, né? O nome verdadeiro. No apócrifo Apocalipse de Abraão, ele é chamado de o Senhor dos Pagãos, sugerindo que ele era originalmente um deus pagão. Ele também tem sido identificado como a serpente no mito edênico que seduziu a primeira mulher e a mãe de todos os viventes. No mito edênico, coisa nenhuma, né? No Éden literal, porque ainda existe. Está em outro lugar, mas ainda existe. Ele seduziu a primeira mulher e a mãe de todos os viventes. Rava, né, o Eva, em um texto persa conhecido como Ur-al-Kibab, o livro primordial, que data do 8º século depois do Messias, o anjo Azazil, ou Azazel, diz que se recusou a reconhecer a superioridade de Adão sobre os anjos. Como resultado, Allah o expulsou e seus anjos rebeldes do reino celestial para viver na terra. De modo mais geral, na tradição islâmica, Azazel, ou Azrael, é o anjo da morte, e ele age como um guia para as almas dos mortos. O que sabemos de fato, queridos, que nas escrituras em Levítico 16, 8 a 10, e nos manuscritos do Mar Morto, um ritual hebraico curioso é registrado, onde apresenta Azazel com o nome para o bode expiatório, que assume os pecados comuns de Israel.
Lá diz que o sumo sacerdote Arão tomava 2 cabras do rebanho e lançava sortes, ou adivinhação, para escolher qual seria o bode expiatório sacrificado para receber simbólico. Ritualmente transferiu-se para o animal infeliz toda a sua culpa e pecados, para que pudessem ser absolvidos. O bode era então expulso para o deserto ou jogado de um penhasco a ser despedaçado nas rochas abaixo. Esse conceito antigo é um arquétipo do bode expiatório, sacrificado pelos pecados e abandonado no deserto, e aparece muitas vezes nas Escrituras. Ele pode ser visto na história de Caim, que se torna um andarilho exilado na terra depois de ser marcado pelo Criador e banido do Oriente do Éden, depois de matar seu irmão Abel. E, segundo uma lenda judaica do rei sábio Salomão, um poderoso mago que poderia convocar demônios e controlá-los caiu em desgraça porque ele se prostituiu com deuses estranhos. Foi forçado pelo Criador a deixar Jerusalém e vaguear no deserto disfarçado de mendigo. Isso está em vários livros apócrifos também, né, registrado. A queda de Salomão, como ele caiu, né, foi enganado pelas entidades que ele supostamente estava lá controlando, e aí há registros bíblicos, há indícios de que ele se arrependeu no final de tudo, né? Mas o que nos mostra, com esse conhecimento proibido, ele perdurou até os dias de hoje, né? E avançou de mão em mão, né? Inclusive até hoje os magos, os feiticeiros, astrólogos, ocultistas, satanistas, eles continuam usando esse tipo de conhecimento proibido e lidando com essas entidades que são maléficas, né? Que o povo do Criador não deve se envolver com isso. De maneira nenhuma, é óbvio. Essa é a coerência, a lógica, embora vários dos líderes das denominações e fundadores delas tenham ligações com esse conhecimento proibido. Tanto é que se você fizer uma pesquisa, você vai conseguir identificar esse engano, né? Você vai conseguir identificar esse engano presente nas denominações religiosas. Agora vamos lá, seguindo em frente. Ok, vamos ver se aparece a tela aí. Se eu consigo compartilhar novamente. Ok. Bom, vamos em frente. Aqui diz que, depois do êxodo da escravidão no Egito, Moisés e os israelitas foram obrigados a passar 40 anos vagando no deserto antes de serem autorizados a entrar na terra prometida, Canaã. Na mitologia antiga egípcia, o Deus como um pária divino que habita no deserto, depois que saiu de Adão, sua primeira esposa e tal, fugiram para o deserto longe das habitações humanas. Bom, enfim, essa parte do bode aí é uma coisa terrível, né? Nós sabemos que tudo relacionado a esse bode, essa estrela, é Ra-Satã, o adversário. Eu estou tentando compartilhar a imagem aqui e por algum motivo não está compartilhando, né? Paciência. Deixa eu ver se tento de novo aqui. Ok? Não vai entrar. Simplesmente não quer entrar. Não quer entrar compartilhamento. Deixa eu continuar aqui. Ok. Samiasa é visto por alguns luciferianos como o emissário de Lumiel, ou um de seus avatares. Não só se apaixonou por mulheres humanas, mas também com a divindade babilônica Ishtar, a deusa do amor e da guerra. Ele, em troca de revelar-lhe o nome secreto de Deus, quando Shemiasa disse a ela, Ishtar usou esse conhecimento proibido para subir as estrelas e reinou sobre a constelação de
Enquanto os outros vigilantes foram cercados pelos arcanjos e punidos pelo Criador, Samyaza voluntariamente se arrependeu de seu erro e condenou-se a si mesmo, de cabeça para baixo, na constelação de Órion, o caçador. E muitas vezes é identificado na tradição luciferiana. E eu queria chamar a atenção para essa questão aqui da constelação de Órion. Deixa eu ver se eu compartilho aqui. Não está compartilhando. Essa tal constelação de Órion é, na verdade, uma alusão ao líder dos anjos caídos, Samyaza, que se corrompeu com as mulheres da terra. Certo? E, inclusive, na igreja adventista, quem já fez parte da igreja adventista, o Órion é tido como uma constelação boa, por onde, segundo Ellen White, a profetisa adventista, Jesus virá pela constelação de Órion, o que é uma grande abominação. Isso é um insulto ao Eterno, porque a constelação de Órion, na verdade, está relacionada a Samyaza, o líder dos anjos caídos, os sentinelas rebeldes que copularam com as mulheres humanas. Então, como que é daí que vai vir o Messias? É outro engano terrível das religiões que, na verdade, têm conhecimento oculto, né? Eles têm um envolvimento com esse conhecimento proibido que o Criador abomina. É uma pena que não dê para compartilhar mais nada. Bom, vou parar por aqui hoje esse estudo e vou continuar no próximo Shabat, tá? Continue estudando, queridos, as escrituras, o livro de Enoque. Pesquise, saia do sistema. Abra sua mente para que o Criador revele a sua verdade, tá? Shabbat Shalom a todos. Mais de 330 pessoas assistindo ao vivo. Até um próximo hangout, se o Criador permitir.